Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Último encontro OMP de 2017. Somente eu estou com o coração um pouco emocionado, sentimento de saudade. Ano que vem tem mais. Mas essa jornada fascinante que começamos em fevereiro termina aqui. E qual o assunto que recebeu a incumbência de finalizar essa série de reflexões? Os desigrejados e a perseverança dos santos. Por que esse assunto é tão importante? Mateus capítulo 18. Versículo 15, diz assim a palavra de Deus, minha versão é só um pouco diferente, mas dá para acompanhar. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quando ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quando desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isto lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando eu era criança, eu pensava, se eu estou aqui, sozinho, orando sozinho, isso vai dar certo? Será que eu não tenho que arrumar pelo menos mais 2 ou 3 para a gente fazer uma patota, orar junto, e aí tá valendo? O que esse texto realmente quer nos dizer? Há uma grande divergência de interpretação aqui. Porque uns vão olhar para ele, parecido com esse pensamento que nós tínhamos, e vai dizer, se 2 ou 3 reunidos serão atendidos, isso é igreja. 2 ou 3 são igreja. Às vezes a gente até diz isso quando vem pouca gente nos cultos, né? Mas a ideia aqui é que o assunto tratado é autoridade. Autoridade dada à igreja. E a decisão dessas pessoas que representam a igreja e que têm o poder da chave nas suas mãos. Aqueles que entendem que 2 ou 3 já são igreja, uma parte desses que dizem isso, eles debandam para o grupo dos desigrejados. Eu não preciso de instituição. Outra parte vai olhar para esse texto e vai dizer, esse texto defende a igreja enquanto instituição, porque ela tem autoridade, ela deve ter organização. Quem está certo? Quem está errado? Hoje, no encontro OMP, o último de 2017. Nós somos a geração Netflix. Nós não temos paciência de sair para alugar um filme, de rebobinar uma fita. Nós apertamos e aquilo acontece. Você sabia que a Netflix ela tem entrado em atrito com a indústria do cinema? Porque alguns filmes hoje são lançados diretamente na plataforma e não mais no cinema. Ao ponto que a indústria fez uma certa pressão contra esse tipo de lançamento. E no meio dessa disputa fica uma pergunta: o cinema vai sobreviver ao serviço de streaming? Alguém diz: o teatro sobreviveu ao cinema. Esse tipo de polêmica não faz sentido. São novos tempos, mas existem coisas que permanecem. De modo muito semelhante, alguns vão dizer que na geração Netflix e na geração YouTube, igreja não faz mais sentido. Para que me deslocar a um ambiente físico? Para que arcar com os custos de uma estrutura pesada? Para que me submeter a essa engrenagem que não funciona? Igreja institucional é uma batalha pior do que Uber e táxi. Nossa geração
é diferente, nossos tempos são outros. Vamos simplificar, vamos pulverizar. Igreja institucional não dá certo. Uma pesquisa feita em 2015 no Centro de Pesquisas Pew, parece que é isso mesmo, o nome desse centro de pesquisa, disse que a quantidade de cristãos que congregam nos Estados Unidos está crescendo assustadoramente. As igrejas estão perdendo 1 milhão de membros por ano. Geração Netflix. Será que a igreja vai perseverar? É uma pergunta que precisamos nos fazer. Como é que nós vamos seguir esse assunto? Vamos perseguir os rastros dessa questão. Primeiro, nós vamos falar sobre os desigrejados. Alguns conceitos básicos, não tem como nos aprofundar, porque são 3 temas densos que nós vamos condensar aqui em 1 hora. Segunda coisa, nós vamos falar sobre a perseverança dos santos, último ponto do calvinismo. E por fim, os meios que essa perseverança nos dá. À luz dessa reflexão, nós vamos pensar na situação e nas declarações dos desigrejados. Comecemos, portanto, sem muito arrodeio, a falar sobre o primeiro tópico. Os desigrejados. Quem são? Da onde vêm? O que é que comem? Frase de Michael Horton para iniciar nossa reflexão. Uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu. É um grupo de irmãos e irmãs que Deus escolheu para você. Os desigrejados, eles são um grupo em alta. Não se engane, talvez você nem dimensione o quanto eles estão em alta. Eu confesso que mesmo pensando nesse tema no ano passado ainda, e mesmo inicialmente me debruçando sobre ele nos últimos dias, eu não tinha noção da dimensão que eles tinham hoje no nosso país, e não só nos Estados Unidos. Nós temos um susto que completou 7 anos. O último censo, lá em 2010, ele trouxe notícias para lá de animadoras, em teoria, para os evangélicos. Nós passamos a 22% da população. Um crescimento gigantesco do censo de 2000 para o censo de 2010. Um crescimento de 61%. Realmente gigantesco. No entanto, nesse grupo de evangélicos consultados e registrados, houve uma surpresa dentro da surpresa. O terceiro grupo maior é o grupo daqueles que não têm vínculo denominacional, ou seja, desigrejados. Esse grupo hoje no Brasil, ele é maior do que a soma das igrejas tradicionais juntos. Ele está perdendo para 2 grupos aí. Igreja Católica, sem religião, Assembleia de Deus e, em 4º lugar, desigrejados. Eles somam um total de 9 milhões de pessoas no Brasil. O seu crescimento do censo de 2000 ao censo de 2010 foi de 780%. Pare um pouco e pense nesses números. Desafio você quando chegar em casa a dar uma pesquisada no YouTube. A quantidade de vídeos, a quantidade de canais, a quantidade de comentários que as pessoas fazem. Uma multidão hoje está desigrejada e pior, de forma intencional. E por que eu destaco de forma intencional? Porque nem todos se enquadram nesse tipo. A grosso modo, nós podemos dividir os desigrejados em 3 classes. Primeiro, quase nenhum deles vai aceitar essa alcunha para si. Desigrejados, eles não aceitam esse termo. Mas podemos dividi-los em 3 grupos. Os primeiros, nós podemos enquadrá-los como cristãos nominais ou desviados. E aqui nós temos uma questão interessante. Não se espante tanto com o crescimento dos desigrejados. Por um lado, é natural que quando há um crescimento da igreja evangélica, seja acompanhado pelo crescimento de cristãos nominais, que se dizem evangélicos, mas que nunca tiveram um contato verdadeiro com a igreja e simplesmente são simpatizantes. É normal que esse grupo também cresça. Nominais ou até desviados. Foram um tempo e saíram. Eles não
militam contra a igreja necessariamente, eles só estão fora. Mas ainda consideram-se evangélicos. O segundo grupo é um grupo que nós precisamos ter atenção e sensibilidade com ele, são as pessoas feridas. Especialmente de igrejas com doutrinas terríveis, de pessoas manipuladoras na liderança. Essas pessoas se machucam, essas pessoas se afastam, mas elas ainda tentam viver a sua fé sozinhos, por causa de uma série de traumas. Elas necessariamente não militam contra a igreja, mas por hora estão afastadas do convívio da igreja. O terceiro grupo é o grupo mais complicado. Podemos chamá-los de não denominacionais, ou como alguém já assinalou, desigrejados por convicção. São pessoas que saem da igreja e acham que ao sair da igreja descobriram o grande segredo do Código da Vinci. Descobriram a liberdade e a verdade, descobriram problemas com uma instituição que na verdade é babilônica. Você já ouviu alguém assim? Tem muitos. Conceituação. Segundo o pastor Nelson Bomikar no livro Os 100 Igrejas. Essas pessoas consideram que a igreja está desvirtuada em sua natureza, essência, na proposta relacional comunitária e em sua proposta de missão e serviço. Elas alardeiam a distância entre o que vemos hoje na prática e o que poderia ser feito visando o melhor dos fundamentos colocados por Jesus e seus apóstolos. No frigir dos ovos, elas dizem que uma coisa é cristianismo, outra coisa são as denominações que se apossaram do cristianismo. O sistema, eles adoram essa palavra, sistema religioso que derrotou Cristo, que o matou, que derrotou os apóstolos, que sufocou a igreja primitiva, e hoje nós fazemos parte dessa Babilônia. Sim, eles dizem exatamente isso. Alguns vídeos e canais no YouTube você pode conferir depois, eu não vou citar nomes para dar ibope. Mas existe uma multidão de pessoas que pensam assim, e que se levanta contra a igreja institucional. Alguns até não se consideram desigrejados, mas nós poderíamos colocá-los como semi-desigrejados. Porque eles defendem as premissas básicas dos desigrejados por convicção. E eu citarei um deles, que já foi ministro presbiteriano. Hoje tem uma barba desse tamanho, tem um cabelo desse tamanho, tem um linguajar extremamente inapropriado. Tá, Caio Fábio. No seu site, ele tem um glossário para definir o que ele mesmo pensa. Ele tem um dicionário de si próprio. E olha os conceitos que ele coloca sobre a igreja. E por mais que ele não aceite a alcunha de desigrejado, olha o que esse cidadão pensa. Ele vai dizer, em primeiro lugar, que existe a igreja com I maiúsculo. Que igreja é essa? Corresponde ao que Jesus e o Novo Testamento definem como igreja, ou seja, um encontro com Deus e um encontro uns com os outros, em nome de Jesus, de acordo com a fé e com o Evangelho. Massa! Até aí, nenhuma bronca. Mas ele vai dizer que existe também a igreja, entre aspas, com I minúsculo. São representações históricas, institucionais, do fenômeno histórico, social, econômico, político e culturalmente definido como igreja. Eles têm uma hierarquia, eles têm uma sigla, denominação, eles têm uma geografia física, prédio, e são membros sócios. Ele está se opondo à igreja como instituição. Mas se você for no caminho da graça, eles têm congregações que se chamam estações. Eles têm liderança. Eles têm regras. Eles têm organização. Mas tudo bem. Ele ainda vai dizer que o cristianismo é uma expressão histórica da religião que confessa Cristo como Filho de Deus, mas cuja institucionalização trabalha com mais frequência contra Cristo do que a favor de Cristo. E por fim ele vai colocar que a reforma protestante foi um protesto contra isso, mas que foi um protesto parcial. É por isso que esses homens consideram-se evangélicos.
Porque eles se identificam de alguma forma com aquele movimento que protestou contra as estruturas. Mas o problema é que eles são mais do que os reformadores. Porque os reformadores protestaram contra a igreja, mas amando a igreja. Até quando foram expulsos contra a vontade. Eles não. Eles são mais reformadores do que os reformados. Como lidar com esse grupo? Como lidar com esse movimento tão forte em nossos dias? Em primeiro lugar, é de bom tom ouvi-los. Nem tudo que dizem devem ser ignorado. E alguns problemas apontados por eles também merecem a nossa atenção, ainda que com a resposta diversa. Por exemplo, questões que eles apontam. Eles vão falar sobre o surgimento de milhões de denominações evangélicas. De fato, igrejas abrem a todo momento pelos mais variados e diversos motivos. Isso é prejudicial, nós concordamos com eles. Eles criticam o poderio apostólico das igrejas neopentecostais. Nós também não concordamos com isso. Nosso sistema de governo é representativo. Governo dos presbíteros. Institucionalização e secularização das denominações históricas. Sim, isso é algo que nós precisamos lutar. A instituição é algo que pode ajudar a igreja ou pode atrapalhar. Nós precisamos lidar com isso. Profissionalização do ministério pastoral. Esses homens entendem que não precisam de pastor, mas muitas vezes quem eles encontraram nas igrejas não era aquele pastor que cuida de almas. São gestores que administram interesses, que têm metas a cumprir e que sugam das ovelhas. Como qualquer gestor secular. Sim, nós precisamos ouvir essa crítica. Variedade infidável de método de crescimento de igreja, de sucesso pastoral. Novidades, 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 marketing, pirâmide financeira como método de evangelismo. Tem de tudo por aí por fora. Escândalos ocorridos na igreja e falta de crescimento nas igrejas tradicionais. E fracasso de modelos emergentes que foram apresentados como a solução. Sim, nós reconhecemos todos esses problemas. A grande questão é que isso é culpa da igreja. Ou isso é culpa do pecado na igreja. O problema está na instituição. Ou o problema está no coração daqueles que fazem as instituições. Instituição não peca. Sistema não peca. Quem peca são os homens. Desigrejados ou institucionalizados. Algumas considerações bíblicas. É o segundo passo. Nós ouvimos e agora nós ouvimos as Escrituras. O que é que a Bíblia fala sobre igreja? Primeiro, a igreja é uma igreja confessante. O tempo todo nós temos aqui, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento com Cristo e os apóstolos, padrões doutrinários, verdades que devem ser defendidas, falsos mestres que devem ser ressachados. Como é que você faz isso? Se você não tem liderança, se você não tem organização, se você não tem estrutura. Confessionalidade demanda controle e organização. Isso é inevitável. Se não houver esse tipo de processo, todo mundo vai crer em qualquer coisa que quiser e é pulverizada a identidade da igreja. Esse não é o propósito da igreja nas Escrituras. A igreja que confessa tem padrão doutrinário e tem mestres. A igreja neotestamentária, ela não tem somente um padrão doutrinário, ela tem um padrão moral. Nós lemos aqui em Mateus 18, se teu irmão pecar, vai até ele, depois chama testemunhas, depois leva à igreja para que ele se arrependa. Existe um controle moral. Os homens não estão soltos, eles prestam contas uns aos outros, eles prestam contas à liderança. E isso é bíblico e bom e demanda organização, estrutura, liderança. Coisas que os desigrejados não entendem. Entendem que eles por si só conseguem caminhar assim. A igreja tem obrigações que demandam organização. Pense em Atos 6. Estamos vivendo aqui bem de boa, pregando o evangelho, muita coisa massa acontecendo, as pessoas se convertem, show de bola. De repente, aquela igreja cresce tanto,
e tem pessoas passando necessidade dentro dela, e nós temos uma divisão para poder distribuir alimentos e recursos, mas tem um problema. Os judeus que estão distribuindo aquilo, muitas vezes eles priorizavam as famílias judaicas e deixavam as famílias gregas ou gentias com necessidade no fim da fila. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito de Deus, nós vamos dividir essa estrutura. Alguns vão se dedicar à oração e à pregação, e outros vão administrar os recursos, vão ser homens eleitos, uma liderança estabelecida. Isso é organização, isso é institucionalização nas Escrituras. Os desigrejados precisam desconsiderar grande parte do Novo Testamento, para que vivam essa vida sem amarras institucionais. Por fim, as cartas pastorais nos revelam o modus operandi da igreja. Paulo chega, planta uma igreja, mas só sai da igreja, a não ser que expulsem ele, quando ele elege oficiais, presbíteros, que vão governar aquela igreja. Ele escreve cartas orientando como deve ser essa seleção, como aquilo deve ser organizado. É assim que as coisas funcionam na igreja. É assim que deve funcionar, porque é bíblico. Diante disso, algumas considerações, alguns apontamentos sobre esse movimento. Temos alguns personagens aí que eles vão ter a palavra. O primeiro deles, Nico. Ele tem um artigo muito interessante no O Tempora, O Mores, quando ele escrevia lá, porque agora ele só quer saber de gravar vídeo do YouTube. E ele dizia o seguinte sobre os desigrejados: fico com a impressão que eles querem se livrar da igreja para poderem ser cristãos do jeito que entendem, acreditarem no que quiserem, sendo livres pensadores sem conclusões ou convicções definidas, fazerem o que quiserem para poder experimentar de tudo na vida sem receio de penalizações e correções. Esse tipo de atitude anti-instituição, antidisciplina, anti-regras, anti-autoridade, anti-limites de todo tipo se encaixa perfeitamente na mentalidade secular e revolucionária do nosso tempo, que entra na igreja transvestida de cristianismo. Meu irmão, veja o que ele está dizendo aqui. Os desigrejados, por convicção, nós estamos focando nesse grupo agora, vão dizer que a igreja deturpou tudo. Que no primeiro século não existiam amarras, não existia instituição, não existiam regras, não existia disciplina. Nicodemos está dizendo que existia sim. Nós vimos na Bíblia que esse era o padrão do Novo Testamento. No entanto, uma sociedade sem regras, sem padrões, sem disciplina, sem confissão, é pós-modernidade total. É o homem pós-moderno que anseia por essas coisas. Quem está sendo levado pelo seu tempo não é a igreja institucional. É o pós-modernista com o coração que acaba entrando numa onda de desigrejado. É isso. O desigrejado é que está sendo levado pela filosofia do seu tempo. Como já vimos aqui, existem outras circunstâncias que nós precisamos ponderar também. Existem as pessoas que se decepcionam com a igreja. Existem as pessoas que são machucadas pela igreja, porque na igreja tem pecado e elas se afastam. Sobre isso, Bonhoeffer, teólogo luterano alemão, tem uma coisa muito interessante a dizer para nós. Se for o caso, o seu caso, que você está machucado e cogitando até dar um tempo de igreja, ele vai dizer, não faça isso não. É uma grande oportunidade de ser machucado na igreja. A desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais rápido renunciamos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais rápido deixamos de fingir e admitiremos que todos somos imperfeitos e precisamos de graça. Esse é o início da verdadeira comunidade. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Pecadores que se unem por causa de Cristo e não por causa da sua santidade, porque ninguém tem. Um puritano disse o seguinte: os puritanos que vinham para cultos, né? Manda esse recado para ele. A igreja é um hospital comum
em que todos, em alguma medida, estão doentes com alguma enfermidade espiritual, de modo que todos têm a oportunidade de exercitar o espírito de sabedoria e mansidão. Se você está ferido com a igreja, não saia da igreja. Você precisa da igreja para aprender a ser igreja. Nossa, trava-línguas. Mas se você, por convicção, entende que essa estrutura lhe amarra, lhe engessa e que deveria se livrar dela, eu tenho um último pitaco a ser dado. A graça de Deus nos institucionaliza para nos libertar de nós mesmos. A arrogância humana nos aprisiona em nossa liberdade egoísta, institucionalizando nossa imaturidade. Você acha que a liberdade restrita é uma coisa boa? Pense no casamento. O casamento é a perda de liberdade mais libertadora que existe. Porque a liberdade centrada no eu é uma escravidão, é uma prisão. Quando você passa a viver com outra pessoa e para outra pessoa, você fica livre do déspota tirano que é o seu coração. Essa vai ser sua batalha todos os dias. Por isso é doloroso, mas é bom e libertador. A relação com a igreja, ela se assemelha em muitos aspectos ao casamento. Você perde a sua liberdade para ser livre. Você se institucionaliza para ser espontâneo. Porque se você está vinculado somente à sua arrogância, à sua pretensa autonomia, você vai ser um escravo do seu ego. Isso é um risco para todos os desigrejados. E para você também, quando se revolta com a igreja. Como lidar com esses três grupos? Em primeiro lugar, os que são os nominais e os que estão decepcionados, afastados, desviados, precisam de evangelismo. Um crente nominal precisa do evangelho para alcançar Cristo, tanto quanto um ateu. É a mesma situação. Os feridos, eles precisam de uma abordagem pastoral. E aqui eu não me refiro somente ao pastor. Me refiro a cada um de nós. Cuidado. Trazer para perto. Ajudar a sarar suas feridas. Que ele perceba que quanto mais ele foge da igreja, mais é da igreja que ele percebe, que ele precisa. E por fim, os não denominacionais ou desigrejados por convicção, eles precisam ser confrontados de forma apologética. Esse é um pensamento que não se coaduna com as Escrituras. Diante disso, espero que tenha ficado firmado isso, mas existem algumas questões que devem nos perseguir. Nós falamos aqui no início sobre geração Netflix. Nós vimos estatísticas que nos deixaram um pouco apavorados. À luz delas, duas questões devem saltar aos nossos olhos que esperamos responder ainda. É possível perseverar sem igreja? Pare e pense. É possível perseverar sem igreja? E em segundo lugar, e a igreja? Será que ela mesma vai perseverar até o fim dos tempos? Ou em poucas gerações, ela vai minguar? Para responder isso, nós vamos prosseguir agora para o segundo assunto. A perseverança dos santos. A estabilidade e a constância da nossa vida espiritual descansam não em nossos poderes humanos, e sim no eterno propósito e nos infinitos recursos de Deus. A perseverança dos santos. A doutrina que acalenta o coração de todo filho de Deus. Ela é o resultado, ela é a consequência de tudo que nós viemos estudando aqui nos últimos 4 meses. Depravação total nos mostra que nós precisamos da graça. A eleição incondicional nos mostra que essa graça foi concedida pelo Pai quando nos elegeu.
Expiação limitada diz que o Filho encarnou, foi à cruz e conquistou para nós essa graça, que por fim, através da vocação eficaz, foi aplicada no nosso coração. A grande questão é, nós não tínhamos nada e nós não podíamos fazer nada. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito fez tudo. O que será de nós agora? Inevitavelmente, iremos perseverar até o fim. A graça está garantida. Essa é a perseverança dos santos. Ela é uma consequência natural de todas as outras doutrinas que nós falamos. Romanos 8, 29 e 30 é conhecida por alguns como a corrente de ouro da salvação. E essa corrente de ouro, se ela perder um dos seus elos, ela cai pelo chão. Quais são os elos dessa corrente? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui os elos da corrente. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Esse elo perfeito, de uma ponta à outra, não depende de nós, depende daquele que começou a boa obra em nós e que vai terminar. Depende daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Como dizia Agostinho, assim como ele opera para que cheguemos a ele, de igual modo ele opera para que não nos afastemos dele. É a graça perseverante. Ou como outros colocam, a perseverança dos santos, na verdade, é a perseverança do santo em nós. É por isso que nós podemos afirmar que iremos até o fim, por causa de Cristo. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, da perseverança dos santos. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, Jesus Cristo, o que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça. Perceba agora, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. É isso que nós cremos, é isso que nós confessamos. Essa verdade é solidamente bíblica. 2 grupos de argumentos nós podemos elencar aqui rapidamente. Primeiro, os argumentos lógicos. O poder envolvido. Quem tem mais poder? A sua incredulidade, o seu pecado, o seu desânimo ou o pai que elegeu? O Filho que derramou sangue e o Espírito Santo que nos atraiu para a graça e tem trabalhado em nosso coração. Se você acha que você tem mais poder do que a Trindade, você pode perder a salvação. Mas se você reconhece quem você é e quem Deus é, inevitavelmente essa doutrina faz todo sentido biblicamente. Segundo lugar, a natureza da nossa transformação. A conversão é um processo que muda o coração, que arranca um coração de pedra e nos dá um coração de carne. Ela é irreversível. Aquele que conheceu o Evangelho, aquele que teve nova vida, esse não morre mais espiritualmente. Essa é a natureza da nossa transformação. Ela não pode ser desfeita. Tampouco a questão jurídica. A justificação como um ato legal da parte de Deus. A nossa culpa foi imputada a Jesus Cristo na cruz. Acabou-se. Deus nunca vai cobrar essa dívida de novo de nós, porque Cristo já pagou. Juridicamente nós estamos salvos. Esse é um ato perfeito. E por fim é um aspecto relacional. A justiça humana, ela não permite que a adoção seja desfeita. O pai que adota uma criança, o processo que transita em julgado, ela é lavrada no cartório, nunca ele vai poder chegar diante do juiz, cansei desse moleque. Deixa ele aí de novo nesse abrigo, sai de perto de mim. Nunca. Isso nunca poderá ser feito. A filiação não é desfeita. Muito mais o nosso Pai que nos amou com amor eterno. Se você foi eleito por graça, se você foi salvo por graça, você não vai ser rejeitado por desgraça.
Não dependeu de você, não dependeu do seu mérito, não dependeu do que você fez ou deixou de fazer e nunca dependerá. A graça triunfará. Por isso, perseveraremos até o fim. Promessas bíblicas diretas, fulminantes, para nos mostrar essa verdade, que infelizmente tem pessoas que ainda não creem nisso, mesmo dentro da igreja cristã. O Velho Testamento vai nos prometer em Jeremias 32, 37 a 40, que na nova aliança nós teríamos esse coração de carne, a lei seria gravada no nosso coração e o Senhor não permitiria que nos afastássemos dele. Hebreus capítulo 10, versículo 14 a 18 vai dizer que essa profecia se cumpriu pelo sangue de Jesus Cristo. A nova aliança. Anote os textos. Compare em casa. Há uma série de promessas do próprio Cristo que são muito contundentes, especialmente no livro de João. Não é à toa que alguns disseram que João é o canhão de guerra, é o cavalo de batalha do calvinismo. João é muito calvinista. Não que os outros não sejam, né? Olha o que Cristo vai dizer e que João vai relatar. João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Opa, você não, ó, deu uma mancada aqui, pecou feio, volta. Não é assim. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. O argumento do poder está aí. Quer perder sua salvação? Então vá tomar da mão de Cristo. O diabo quer fazer com que você seja destruído? Vá tomar da mão de Deus. No dia que conseguir, aí você perece no inferno para sempre. Até lá, você está em Cristo, você está salvo. Os próprios apóstolos, eles confirmam essa verdade ao longo do Novo Testamento. Somente 2 exemplos, para a gente não se estender. Romanos 6,14, olha o que Paulo diz. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O ponto aqui é que Paulo, quando está escrevendo à igreja de Roma, ele não está dando um imperativo. Não deixem que o pecado domine em vocês. É mesmo. Vamos lá. Vamos lutar para a gente não ser dominado. O que ele está dizendo é o seguinte: o pecado não dominará. O verbo está no modo indicativo. É uma realidade. É uma questão certa já. O pecado, no fim, não domina a sua vida. Isso não quer dizer que você não peca. Você não é dominado pelo pecado. E a palavra final na vida do crente é graça e não juízo. É isso que ele está dizendo. Um texto um pouco maior está lá em 1 Pedro, do versículo 1 ao versículo 5. O apóstolo Pedro vai endereçar a sua carta àqueles irmãos que foram pré-conhecidos por Deus, com seu amor, que foram eleitos, que foram chamados. No versículo 5 ele termina dizendo o seguinte: que esses irmãos têm uma herança guardada nos céus para vocês, mediante a fé, que são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Protegidos e guardados por Deus. Não existe razão para crise de pânico espiritual, se você crê nessa palavra, nesse evangelho, nesse Deus, nessa salvação. Algumas objeções a esse ensino. Por que algumas pessoas não creem na perseverança dos santos? Primeiro, alguns temem e não entendem esse ensino. Alguns pensam o seguinte, que está se falando aqui sobre perfeição, que está falando aqui sobre crentes que não pecam, que está falando sobre crentes que não têm crises, que está falando sobre crentes que não se afastam da igreja temporariamente. Não é isso. Olha a nossa confissão de fé mais uma vez. Eles, os eleitos, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo,
pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, grave isso na sua mente. Pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados de suas graças e confortos, têm os seus corações endurecidos e suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Mas você vai dizer, meu irmão, que ímpio! Não, isso aqui é o crente, viu? Ele pode passar por isso. Ele pode até trazer escândalo à igreja de Cristo. Preciso falar sobre Davi? Preciso falar sobre Abraão, que mentiu que a sua esposa era sua mulher e entregou ela para o faraó. Preciso falar sobre Noé, que ficou meio animado, tirou a roupa. Preciso falar sobre Pedro, que negou Jesus. Preciso falar sobre os pecados que você cometeu nesse ano. A perseverança não diz que a gente não peca, não diz que a gente não cai, mas diz que esse pecado não vai triunfar e que essa queda não vai ser definitiva. A gente vai levantar. Essa é a perseverança dos santos. Trupica, levanta e vai. É assim que a banda toca. Outra objeção, e aqui é interessante. E os que se desviam, e os que se afastam. Eu não consigo conciliar isso com a perseverança nos santos. Você está me dizendo, você está argumentando com a Bíblia. E o pessoal que se afasta? Em pouco tempo eu posso dizer vários que estavam aqui na igreja de Areias há um tempo e não estão mais. Como é que é isso? Primeiro, eles podem estar no grupo anterior. Pode ser que eles estejam passando por uma grave crise espiritual. Pode ser que eles estejam enfrentando pecados. Eles podem voltar ainda. Não necessariamente isso é um ponto final. No entanto, existe outra possibilidade que nós precisamos considerar. João vai nos dizer, em 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído nos mostra que nenhum deles era dos nossos. Alguns saíram porque nunca vieram. Alguns não são hoje porque nunca foram. E esses ainda podem ser alcançados pela graça. Eles ainda podem ser evangelizados. Mas entenda, alguns desviados, eles encontram-se numa posição terrível na beira do abismo e podem cair no abismo, onde não há mais chance de restauração. Hebreus capítulo 6. Abra esse texto. Versículo 4 e 6. É o texto que muitos arminianos vão se apegar para dizer, não existe perseverança dos santos não, rapaz. Olha o que esse texto diz. Olha como ele é pesado. Ele fala de crente que perdeu a salvação. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. A carta aos Hebreus foi escrita a um grupo de cristãos judeus que estavam sendo acossados e perseguidos, pressionados a voltar para o judaísmo. Seu Cristo morreu. Sua igreja é sem graça. Ela não tem sacrifício. Ela não tem templo. Ela não tem altar. Ela não tem sacerdote. Você não tem sumo sacerdote. Que religião fraca. Volte. Foram pressionados pelos diversos motivos. E pasmem, alguns encheram os seus olhos e voltaram para o judaísmo. É sobre isso que Hebreus 6 fala. Você participou da igreja cristã. Você viu o que acontece aqui dentro. Você foi iluminado. Não necessariamente você foi salvo, mas você percebeu essa luz. Você provou do dom celestial. Quando você participa do corpo de Cristo, você prova dos dons celestiais.
salvo ou não. Você foi participante do Espírito Santo, você não participava dessa comunhão, você não ouvia a pregação. Talvez você fez uma profissão de fé e você até comia do pão e bebia do sangue. Você participou disso tudo. Você experimentou a bondade da palavra de Deus e os poderes da era por vir. Mas se você volta e você está dizendo que nada disso aqui é especial, a sua condição é irreversível. Você não pode mais se arrepender. Você desprezou o Espírito Santo. Não existem dois pecados que não são perdoados. Só existe um. E esse aqui é a mesma coisa que Cristo vai mencionar no Evangelho. Blasfemar contra o Espírito Santo. Você estava aqui. Você viu o Espírito Santo agindo. E agora você cospe na face do Espírito Santo e você volta para o judaísmo ou volta para o mundo. Você está entrando num caminho de condenação irrevogável. Isso é sério. Michael Horton vai dizer o seguinte: pertencer à igreja visível é estar no centro da ação do Espírito em unir pecadores a Cristo através dos meios de graça. É um benefício enorme presenciar isso, mas é também uma ameaça maior para aqueles que realmente não confiam em Cristo. As bênçãos da aliança conduzem ordinariamente à salvação. Mas quando em vez disso alguém endurece o seu coração para essa bênção e não recebe o Cristo que as concede, se torna maldição. Hebreus 6 fala daquele que esteve entre nós, não foi um de nós, e quando sai daqui ainda despreza o sacrifício de Cristo e a obra do Espírito. Será que isso não tem a ver com o assunto que estudamos alguns minutos atrás? Será que não é isso que muitos deles têm feito? Aqui eu falo do último grupo. Aqueles que não perseveram, isso pode ser temporário. Quem sabe não volta. Pode ser que eles nunca foram. Mas pode ser que sejam apóstatas e falsos mestres. 3 exemplos bíblicos aí. Você sabia que só existe um versículo na Bíblia que fala sobre cair da graça? Algumas pessoas abusam desse termo aí. Mas ele não fala sobre problemas morais. Fulaninho fornicou, caiu da graça. Não é isso. Gálatas 5:4. Somente esse texto fala sobre cair da graça. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. É o homem que ouviu o Evangelho, que participou da igreja visível, que entendeu essa doutrina, mas que no final diz: eu ainda quero ser salvo pelas obras, ser salvo pela lei. É isso que é cair da graça, é isso que é apostasia, é isso que é falso mestre. É o legalista que rejeita o Evangelho. 2 Timóteo 2, 17 e 20. A história de Himeneu e Fileto. O ensino deles se alastra como câncer, diz Paulo. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa casa grande há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Não se engane. No meio da igreja há todo tipo de vaso. Existe o vaso de honra e o vaso de desonra. E o vaso de desonra é aquele que está aqui só para fazer coisas que são desonrosas. É o falso mestre, é o apóstata. A vida deles não desautoriza a perseverança dos santos. Eles nunca foram santos. Uma pergunta para concluir esse tópico. Como perseveramos?
Está muito claro aqui que o santo persevera. A pergunta é como? Será que a perseverança dos santos ela acontece de forma imediata, extraordinária, sobrenatural, sem meios? A salvação não acontece assim, meu irmão. A salvação é obra do Deus soberano, que age com graça em nossas vidas, mas ela acontece por meio do arrependimento e da fé. Mesmo Deus sendo soberano, mesmo Ele escolhendo, Ele escolheu usar meios para nos salvar. Não existe ninguém no universo, nas suas capacidades normais, é importante essa ressalva, que vai ser salvo sem arrependimento e fé. Portanto, a perseverança, assim como a salvação, ela também tem meios. Deus está dizendo o que acontece. Que tal ouvir Ele dizer como acontece? Como o santo persevera? Chegamos aí, no último estágio dessa caminhada. Meios de graça. John Penny, adoração reformada. É pela instrumentalidade dos meios ordenados de graça, a palavra e os sacramentos, que o nosso Pai Celestial promete comunicar Cristo ao seu povo. O que é o meio de graça? Que nomenclatura interessante. Meio de graça. Quer dizer que a graça de Deus, ela nem sempre nos alcança com o céu irrompendo e ela invadindo o nosso coração no meio da rua quando você estava na fila de um banco. No meio da rua, na fila do banco. Acontece que existem meios que essa graça chega ao nosso coração. Que essa fé é comunicada a nós. Meios de graça são como se fossem a mangueira pelo qual a água é derramada em nós. O meio de graça em si não tem poder nenhum, ela é só o canal, mas a água, a graça que é comunicada a nós, é ela que nos faz perseverar. E outros artigos que nós lemos aqui da nossa confissão, já tinha saído esse nomezinho, meios ordenados, meios estabelecidos, mas existe uma pergunta do catecismo que vai explicar bem direitinho isso para nós. Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, aos quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Esses são os meios de graça. É interessante que nem tudo que nos conduz à graça é meio de graça autorizado e ordenado a nós. Como assim? O sofrimento pode ser usado como meio de graça por Deus. A sua dor, a sua perda, a sua desilusão e o seu sofrimento muitas vezes te traz mais perto para Jesus. Só que você não é autorizado a buscar sofrimento, porque ele não é meio de graça. Você não é autorizado a fazer seu amiguinho sofrer para que ele fique mais perto de Jesus. Meio de graça ordenado são os meios ordinários que Deus usa. Porque, por exemplo, até nossas quedas no pecado podem fortalecer a nossa fé. Imagina um cara que está à frente de um trabalho, que está pregando, que está ensinando, e o coração dele fica altamente orgulhoso. Aí quando vê ele peca, ele cai, ele é esmagado, ele é humilhado, ele é quebrantado. E quando Deus o ergue novamente, ele está humilhado, ele é humilde. E aquilo fez com que ele dependesse mais de Cristo. Até o pecado, até a queda, até a falha, Deus usa para nos levar a Cristo. Mas você não está autorizado a sair daí pecando para ficar mais perto de Jesus. Onde superabundou o pecado, abundou a graça. Cuidado em Mineu e Fileto. Meios de graça são aqueles que são ordenados. Quais são eles? Aqui, se você for buscar autores, eles vão listar muitos. Eu peguei como base uma palestra de Joel Bick na Conferência Fiel de 2012. Assista, é excelente. E acresci alguns também em outros estudos. Mas, em geral, esses meios de graça, eles se dividem em dois grupos. Os particulares, que são a leitura da palavra, a meditação naquilo que você leu, ou seja, você lê e você fica na sua cabeça pensando, aplicando, meditando, e por fim isso lhe conduz à oração.
essas práticas e essas rotinas devocionais são instrumentos pelo qual Deus derrama graça no seu coração todos os dias, assim como o jejum e também o culto familiar, meios de graças particulares. E esses meios de graças particulares eu devo fazer diariamente, eu devo fazer na minha casa, eu devo fazer sozinho e com a minha família, não necessariamente como a igreja como um todo. Se fosse só isso, os desigrejados eles ganhariam um argumento muito interessante, mas não é só isso. E se você parou para perceber, a nossa confissão ela destaca especialmente os meios corporativos de graça. Por quê? Há uma razão para isso bem interessante. Os meios corporativos de graça são a pregação, os sacramentos, a adoração comunitária, a oração comunitária e a comunhão dos santos. E isso aqui você não faz em casa. Você já parou para perceber que até o jeito que você assiste uma pregação no YouTube é diferente do que você assiste aqui sentado nesse banco? Porque aqui você está dentro de um culto. Aqui o seu coração está sendo levado por essa atmosfera de adoração, quebrantamento e comunhão. No YouTube você não tem isso. Pode ser edificante, mas não é meio de graça, do mesmo jeito que você está aqui sentado, recebendo a palavra. Adoração comunitária, o dia do Senhor reordena as nossas prioridades, nos conecta com a eternidade e com o corpo de Cristo. Sacramentos, a palavra sendo pregada, a palavra sendo encenada, o único teatro que é permitido no culto público. Sacramentos, a encenação do Evangelho diante de nós. Oração comunitária, não é você orando sozinho não, é alguém que ora com a igreja, é a igreja que ora por você e com você, comunhão dos santos, a mutualidade no Novo Testamento, os dons sendo exercidos, a liderança sendo exercida, os ofícios, o aconselhamento mútuo, a exortação mútua, a disciplina, meios de graça corporativos. A pergunta é, se você não tem essas coisas, você pode perseverar na fé só com a primeira tabela, parte A? Pensando nisso, nós precisamos falar aqui de uma questão que pode ser controversa para alguns de nós. Agostinho, certa vez, falando sobre igreja, ele diz o seguinte: não pode ter Deus por pai aquele que não tem igreja por sua mãe. Mas Agostinho era católico, por isso que ele nessas histórias. Olha o que Calvino diz. Não há outro meio de entrar na vida, ao menos que nossa mãe nos conceba em sua madre, nos dê a luz, nos amamente em seu seio e, por fim, nos guarde sob o seu cuidado e orientação, até que, despido da carne de mortais, nos tornemos como um anjo. A parte da igreja, há pouca esperança para o perdão dos pecados ou salvação. É sempre desastroso abandonar a igreja. Esse pensamento que coloca a igreja no palco central da nossa salvação não é católico. O pensamento católico deturpa esse princípio quando diz que a igreja é mediadora entre os homens e Deus. Mas o verdadeiro sentido que a igreja é nossa mãe e que não há salvação fora da igreja e que não há perseverança fora da igreja, como diz a nossa confissão, é o seguinte: a igreja detém o evangelho. E só a igreja vai pregar o evangelho, vai administrar os meios de graça, vai cuidar do seu coração e vai lhe conduzir até o reino celestial. Só a igreja vai fazer isso. Você não vai achar isso numa ONG. Você não vai achar isso num grupo de amigos cristãos. Você não tem como fazer isso entre eles. Não tem ninguém ali autorizado para pregar a palavra com autoridade, profundidade e poder. Não tem ninguém ali que tem autoridade para administrar os sacramentos. Não tem um sistema ali de disciplina que vai salvar você dos pecados que poderiam lhe castigar. Nós precisamos de igreja. Nossa confissão diz: a igreja visível, que também é católica ou universal, católica e universal, sob o evangelho, conste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos, é o reino do Senhor Jesus, a casa, a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. É isso que nós entendemos. E aqui eu gostaria de encerrar
com uma reflexão muito interessante. Michael Horton, ele dá o seguinte testemunho no livro A Favor do Calvinismo. Ele disse que ele fazia parte de uma tradição protestante diferente, que não era a nossa denominação reformada. E ele fazia o seguinte, ele enfocava na sua perseverança as práticas particulares de devoção. O momento silencioso com Deus, a oração. Ele diz, é por aqui, a leitura bíblica, é por aqui que eu vou perseverar na fé. Mas ele disse que isso denota um princípio que não é o reformado. É o princípio que começa no homem e parte para Deus. Isso é muito mais arminiano. Ele percebeu que a doutrina reformada, que o calvinismo, que o evangelho é cristocêntrico também na perseverança. E os meios de graça, eles começam de Cristo para nós. Não é a minha devoção particular, é o culto público. Quando eu venho aqui na igreja, eu sinto aqui, eu ouço o evangelho ser proclamado, Cristo é comunicado ao meu coração. Ele vem até mim, e não eu que vou até ele. Quando o sacramento é administrado, eu como do corpo de Cristo, eu sou alimentado pela fé, é Ele que vem até mim. E quando Ele vem até mim, eu posso ir para a minha casa fazer culto doméstico, eu posso me trancar no meu quarto, eu posso orar, eu posso ler a Bíblia. Esse é o caminho da graça. A seta é de cima para baixo. Como é que o desigrejado vai conseguir perseverar de baixo para cima? Ou pior, só fica embaixo, porque ele não passa pela igreja, ele não passa pela comunhão, ele não passa pelo meio de graça, ele não passa pelo sacramento, pela pregação, pela disciplina, pela comunhão. Como? Michael Horton diz o seguinte: quando você começa com Deus Trino e seu evangelho, a santificação não pode ser vista como um processo do nosso subir uma escada de experiência mística ou realização moral. Ao contrário, é a consciência da descida de Deus para nós em nossa própria carne, em nossa miséria, tornando-se encarnado. Jesus Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, suportou nossa dívida, subiu triunfante e agora está assentado no trono de autoridade, de onde derrama os seus dons pelo Espírito. Todas as semanas, o Evangelho sopra ventos à vela do cristão. Embora o batismo seja administrado apenas uma vez, seus efeitos continuam. Cristãos reformados costumam falar de retornar ao nosso batismo para a mortificação diária da carne e na vida vivificante do Espírito. Na ceia, Deus perpetuamente ratifica em nossa consciência a promessa de que Ele é nosso Pai misericordioso em Cristo. Você não pode perseverar sem a igreja. Não sei se você já passou por isso. Você está sozinho, um pouco afastado da igreja, e você se esforça diligentemente para alimentar o seu coração com a palavra. E o que você descobre é que você não consegue sozinho. Mas quando você vem para a igreja, você ouve o evangelho, você vê o evangelho e você vive as implicações do evangelho em comunidade, a sua vida devocional é abastecida e firmada na cruz de Cristo. É assim que perseveramos. Os meios de graça. Conclusão. Geração Netflix. Deixe-me concluir aquela pesquisa que eu citei aqui no começo. Eu omiti um dado muito interessante. O estudo conduzido tem o seguinte nome: Teologia Importa. Comparando os traços de crescimento e declínio nas igrejas protestantes. Aquela estatística horrível que nós vimos aqui no começo, ela não se aplica a todas as igrejas dos Estados Unidos. Ela se aplica às igrejas liberais, que abandonaram a sã teologia, que abandonaram os fundamentos da fé, mas as igrejas históricas, confessionais, comprometidas com o evangelho, elas estão crescendo. Você pode enxergar isso aqui hoje, no Brasil também. Por mais que os desigrejados cresçam, a igreja continua crescendo, há um despertamento para entender as Escrituras. E por que isso? Por que isso acontece? Chegamos às conclusões. Fora da igreja não há perseverança. E por causa disso, por causa dos eleitos, por causa dos santos, a igreja vai perseverar.
Deus prometeu que você vai estar com Ele por causa de Cristo. E para que isso aconteça, Ele espalhou no meio do caminho refrigérios para a sua alma. E é por isso que Ele não permite que a igreja seja destruída nem evapore, porque ela faz parte da nossa condução aos portões celestiais. Se o crente não pode cair, o ajuntamento dos crentes não vai cair também. Esqueça os profetas que dizem que a igreja vai acabar. Esqueça os desigrejados. Eles precisam se arrepender. Eles precisam da igreja. Você também precisa da igreja. Sua salvação não é individualista. Você foi salvo para participar de uma aliança. E essa aliança é feita com um povo. Faça parte desse povo. Desfrute dessa graça. Persevere até o fim. Essa palavra é muito propícia, porque ela vai nos dar a deixa, o mote, o direcionamento para 2018. Em 2018, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos mergulhar fundo nessa questão da vida comunitária da igreja, compartilhando, crescendo e perseverando na graça, juntos, para a glória de Deus. Vamos curvar nossas cabeças. Te louvamos, Pai. E te agradecemos pelo Teu Evangelho, Senhor. Porque é sempre Ele a resposta para todos os nossos dilemas e questionamentos, todos os problemas, todos os pecados, todas as angústias. É o Evangelho que nos salva, é o Evangelho que nos faz perseverar, é o Evangelho que nos levará para a glória. Tudo é o Teu Evangelho, não somos nós, não é nossa devoção, não é nossa sabedoria, é o Teu Evangelho. E nós amamos a Tua igreja porque ela é portadora dessa palavra. Nós amamos o Teu povo porque ele é um povo formado pelo Evangelho. E nós amamos Jesus Cristo porque Ele é o Evangelho. Glorificado seja o Teu nome. Nos ajuda a perseverar para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.